Clara sempre sentiu que sua vida seguia um caminho previsível e sem surpresas. Acordava cedo, preparava o café, ajeitava os cabelos de forma apressada e se vestia com roupas simples, com pouca atenção ao seu visual. Como professora de literatura em uma escola pública, ela era bem respeitada, mas não se destacava. No entanto, as coisas que ela ensinava aos seus alunos pareciam ecoar apenas nas paredes da sala de aula, nunca fora dela. Sua voz, embora cheia de conhecimento e experiência, nunca encontrou alguém que realmente a ouvisse fora daquele contexto. No trabalho, Clara se sentia como se fosse uma figura de fundo, um rosto conhecido, mas irrelevante. Seu marido, André, embora fosse um bom homem, não percebia sua crescente frustração. Ele estava muito envolvido com seu próprio trabalho e, após anos de convivência, parecia não ver Clara como mulher, mas como apenas mais uma pessoa que compartilhava o teto com ele. As conversas entre eles eram mornas, com pouco ou nenhum aprofundamento emocional. Ela se sentia invisível, como se fosse uma parte do cenário de sua própria vida, um adorno sem significado. A rotina dela era entediante, uma repetição diária dos mesmos gestos, das mesmas palavras. Seus fins de semana eram passados em silêncio ao lado de André, sem nenhum esforço para reacender a chama da paixão que havia existido nos primeiros meses do casamento. Quando se via no espelho, Clara raramente gostava do que via, uma mulher envelhecida pela falta de atenção, sem brilho, sem amor próprio. Ela já não sabia quando a última vez que se sentiu desejada havia sido. Foi nesse cenário de desânimo que Felipe entrou na vida de Clara. Ele era novo, com um olhar vibrante e uma energia contagiante. Felipe havia começado a trabalhar como professor de história na escola em que Clara dava aula. Desde o primeiro dia, ele se destacou. Todos na escola o adoravam, seus alunos, colegas, até a direção. Ele tinha algo que Clara sempre quisera, a capacidade de ser visto, de ser notado, de ser respeitado não apenas por sua competência, mas também por sua presença. Felipe e Clara se encontraram pela primeira vez em uma reunião de professores. Ele se aproximou com um sorriso caloroso, estendendo a mão para ela. Oi, Clara. É um prazer te conhecer. Ouvi falar muito bem de você. Essas palavras simples, mas sinceras, fizeram Clara sentir-se um pouco mais vista. Quando ele a olhou nos olhos, algo dentro dela se acendeu. Não era desejo, mas sim uma sensação rara de alguém que realmente estava prestando atenção nela. Com o tempo, eles começaram a conversar mais. No início, era apenas sobre o trabalho, as dificuldades de lidar com os alunos, os métodos de ensino. Felipe estava curioso sobre como Clara lidava com os desafios da sala de aula, e ela se sentia confortável em ajudá-lo. No entanto, logo as conversas começaram a se expandir para outros tópicos. Ele se mostrava interessado em sua vida pessoal, em suas opiniões sobre livros e filosofia, em suas experiências de vida. Clara, que já estava tão acostumada a ser ignorada, começou a se abrir. Ela falava sobre seu casamento com André, de como sentia que as coisas haviam esfriado entre eles. Ela falava sobre sua infância, sobre seus medos, sobre seus sonhos que nunca se realizaram. Felipe a ouvia atentamente, com uma empatia que a desconcertava. Ele não estava apenas fazendo perguntas, ele estava realmente se importando. E isso a tocava profundamente. Os encontros se tornaram mais frequentes. Felipe sempre encontrava um jeito de estar perto de Clara, seja após a aula, no intervalo, ou durante uma reunião de planejamento. Ele a procurava de forma natural, sem forçar, mas com uma frequência que fazia Clara começar a esperar pelas conversas com ele. Felipe sempre trazia um sorriso, uma piada, uma gentileza. Para Clara, ele se tornava cada vez mais impossível de ignorar. Uma tarde, após uma reunião de professores, Felipe a convidou para tomar um café. Clara hesitou, sentindo o desconforto de estar saindo com um colega, mas ao mesmo tempo, a ideia de passar algum tempo com alguém que realmente havia fez sua decisão ser quase instantânea. Claro, ela respondeu, sorrindo de volta. O café foi o começo de tudo. Eles sentaram-se à mesa de um pequeno café próximo à escola, e, como sempre, Felipe se mostrou encantador. Suas palavras, seus gestos, seu olhar, tudo em Felipe parecia estar voltado para Clara. Ele a fazia rir com suas histórias sobre os alunos, mas também fazia perguntas profundas sobre a vida dela. Ele queria saber o que Clara realmente queria, o que a fazia feliz, o que ela sentia. Com o passar das semanas, os encontros se tornaram mais frequentes. A cada café, a cada conversa, Clara se sentia mais envolvida. Ela se sentia apreciada, desejada, e esse sentimento era novo para ela. O vazio que sempre a acompanhou parecia diminuir sempre que Felipe estava por perto.
Ele a fazia sentir-se importante, como se ela tivesse algo de valor para oferecer, como se fosse mais do que apenas a professora que dava aulas e voltava para casa sozinha. Em um desses encontros, Felipe a levou a um parque. O céu estava limpo, o vento suave, e a conversa se tornava cada vez mais íntima. Ele falou sobre suas experiências, suas paixões, e Clara começou a perceber que ele não era apenas carismático, mas também profundamente sincero. No momento em que ele a tocou pela primeira vez, colocando a mão gentilmente sobre a dela, Clara sentiu algo arrebatador. Ela sabia que o que estava prestes a acontecer era errado, que ela estava traindo a confiança de André, mas, naquele momento, sentiu que estava vivendo algo que nunca mais poderia ter. Ela estava viva, sentindo algo que não sentia há muito tempo. A primeira noite que Clara passou com Felipe foi uma explosão de desejo reprimido, uma entrega total ao que ela sentia. Quando ele a beijou pela primeira vez, foi como se o mundo ao seu redor tivesse desaparecido. Eles se encontraram em um hotel discreto, um lugar onde ninguém os conheceria. A princípio, foi um momento de hesitação para Clara, mas logo ela se entregou à paixão. A sensação de ser desejada, de ser importante para alguém, a dominou. Mas, à medida que os encontros se tornavam mais frequentes, a culpa também aumentava. Clara sabia que estava destruindo seu casamento. Ela sabia que estava traindo alguém que, embora tivesse negligenciado, não merecia ser tratado daquela forma. Ela tentava negar o que estava acontecendo, mas, a cada toque de Felipe, ela se sentia mais consumida pelo desejo. O relacionamento entre Clara e Felipe foi crescendo, mas o vazio dentro de Clara não desapareceu. Ela começava a se questionar se realmente amava Felipe ou se estava apenas buscando uma fuga. Ela se sentia culpada, mas ao mesmo tempo, não sabia como parar. O que ela sabia era que sua vida estava mudando, e que ela nunca mais seria a mesma mulher que, anos atrás, havia aceitado viver uma vida sem emoção ao lado de André. O final da história de Clara e Felipe estava se desenhando de forma inevitável. As tensões aumentavam, a culpa se intensificava e, em algum lugar no fundo de seu coração, Clara sabia que não poderia continuar vivendo dessa forma.